Ah, querida, tudo bem? Chegou em casa? Chegou cedo? Eu queria te falar que eu fui no cinema e eu fui ver um filme. Eu até tava querendo te levar pra ir e pra assistir ele, porque me surpreendeu muito, foi incrível, tem uma crítica extremamente pesada em várias coisas e, eu só não queria ver o final dele sem você, então eu parei ali meio que na metade do filme pro final. E você foi ver? Você viu o final? Peraí, como assim não vale nada no final? Mas as críticas e tudo mais... Peraí, quer dizer que nada disso importa? Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Muito bem, senhoras e senhores, voltei mais uma vez aqui para dessa vez falar sobre Não Se Preocupe, Querida, que é o novo filme aí da Florence Pugh com a Olivia Wilde na direção, que aí conta uma história um tanto quanto peculiar. A história basicamente foca em Alice e Jack, que são um casal que vivem ali num bairro protótipo, digamos assim, que está envolvido em algum projeto do qual as esposas não conhecem. E, a partir disso, coisas estranhas começam a se desenrolar nesse protótipo de bairro que se localiza ali, basicamente no meio do deserto. E com isso nós temos Frank, que é interpretado pelo Chris Pine e traz consigo ali a liderança desse condomínio, digamos assim, e, a partir disso, ele, de certa maneira, começa a enfrentar Alice, que é a personagem interpretada por Florence Pugh. E esse é um filme que começou cheio de polêmicas. Durante ali alguns eventos, alguns festivais, diversas polêmicas preencheram ali os noticiários de que a Florence Pugh não queria contato com a diretora, a Olivia, de que o Harry Styles teria cuspido, basicamente, no Chris Pine durante ali uma gravação que eles estão sentados prontos para assistir ao filme. Então, dá pra ver que esse filme é repleto de polêmicas e fofocas. E parece que as fofocas valem de alguma forma mais do que o próprio filme. E por que isso? Vamos supor que você tem ali uma história. E você, como telespectador, começa a ver aquela história e interpretar de certa maneira o que ela é. Mas, no final das contas, não é aquilo que você imaginava. Mas não da maneira que você pode esperar de um plot twist. I'm confused and I'm worried. Mas vamos lá, antes de começar, se você está curtindo aqui esse vídeo, ou se você quer ver mais, se inscreve no canal, deixa eu curtir de uma vez, quem sabe, porque temos muito conteúdo, vamos postar mais coisas aí ao longo do tempo e também, é claro, tentar fazer 2 vídeos semanais, que é o que eu quero nesse canal. Então, já deixa aí o seu like, se inscreve e já vamos voltar aqui e comentar sobre esse filme, mas ir além dele. Porque um dos fatores que esse filme aborda, e é uma questão muito importante, é a família nuclear, Atomic Family, que é basicamente ali uma família composta pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Esse conceito surge mais, é claro, no crescimento ali dos Estados Unidos logo após os conflitos, a guerra e a ascensão ali do capitalismo no próprio Estados Unidos. E com isso surge essa família nuclear, que é uma família que busca ali prover para a sociedade da melhor maneira possível. Enquanto o pai sai para trabalhar, a mãe fica em casa tomando conta dos seus filhos. E caso eles tenham um filho masculino, ele vai ser responsável por herdar a casa, os bens da família e, é claro, sair de casa para trabalhar, se casar e continuar com a linhagem. Well, that's life. Enquanto se eles tiverem uma filha, ela normalmente vai ser responsável por ajudar sua mãe nas tarefas e também, é claro, se casar com algum outro homem, alguém que é conhecido do pai ou até mesmo alguém que é conhecido da própria família em geral. E, é claro, eu sei que isso soa um tanto quanto medieval, mas eu vou deixar alguns links na descrição falando sobre isso e complementando isso que a gente está falando aqui. Porque com o surgimento e a ascensão dessa família, desse, digamos assim, exemplo, nós temos ali uma ascensão em vários outros países, como é claro, o Brasil. Aqui o nome é um pouco diferente, é a família patriarcal, onde nós temos o pai como figura-chave na família. E isso se dá muito mais, é claro, nas famílias ali de locais
agrários, no caso, locais rurais, onde nós temos o pai sendo dono de vários terrenos ou sendo alguém de grande poder, digamos assim, na região. Tanto é que por isso, é claro, ele sempre busca um filho para herdar esse poder. E dá para ver que por mais que algumas coisas mudem conforme o tempo, outras permanecem, por mais que a gente não veja ela com os mesmos olhos. Falando um pouco sobre o filme, isso é bastante abordado, porque fora toda a estética dele, que busca ali simular a visão ali dos anos 30, dos anos 40 dos Estados Unidos, nós temos essa visão, onde o marido sai para trabalhar e a esposa fica em casa, buscando ao máximo possível realizar suas tarefas e agradar o marido ao final do dia. É claro, o marido busca sempre uma figura patriarcal, uma figura acima dela, buscando, de certa maneira, uma aprovação. O Jack, que é o marido da Florence Pugh, da Alice, busca ali no Frank, interpretado pelo Chris Pine, uma aprovação, busca ali ser visto como essa figura de fato patriarcal, tendo ali uma figura paterna de fato e buscando agradar ela ao máximo possível. E buscando sempre daquela maneira, né? Tipo, pai, olha, eu fiz isso pra você, agora eu cheguei nisso. E ele olha, que bom, mas agora falta isso também. Então é complicado agradar. You're embarrassing yourself, Dad. You just don't see it. Então a trama vai se desenvolvendo através disso, ao olharmos para essas questões e também para personagens da Florence Pugh buscando fugir disso, vendo que há um padrão ali que não está correto. E aí você pensa, peraí, mas só a Florence Pugh, a escolhida, consegue enxergar tudo isso? Bem, sim e não. Nós temos algumas figuras ao longo do filme que também vão enxergar ali esse padrão sendo repetido. Entretanto, elas vão buscar proteger e não fugir dele. E por que isso? Tem uma pesquisa bem interessante que aborda a questão da família nuclear aos olhos da Disney, onde a Disney foi uma grande responsável por disseminar esse conceito. E aí você deve estar pensando, mas peraí, nós temos filmes das princesas que são protagonistas, que estão buscando ali uma liberdade. Estão mesmo? Porque se olharmos para as princesas, seja Branca de Neve, Cinderela ou até mesmo a Bela Adormecida, nós teremos sempre a visão de uma mulher que não está buscando uma liberdade própria, mas buscando voltar para esse confinamento, voltar para essa submissão. Na Cinderela, por exemplo, nós temos a madrasta, que representa ali um mal, impedindo que ela fique ali com o príncipe, com a figura ali que vai proteger ela de todo mal. Na Bela Adormecida é o sono, que ela acaba dormindo e, entre outros fatores, quando ela sai dali, ela vê toda uma nova região, todo um novo mundo que é repleto de perigos e, é claro, repleto de coisas que podem acabar matando ela. Mas o príncipe surge como essa figura que vai trazer ela de volta, que vai proteger ela nesse ambiente que ela vai buscar ali um certo conforto. E é claro, fora isso, nós temos vários outros aspectos da própria Disney, com propagandas durante a Segunda Guerra Mundial, entre outros fatores que mostram isso, que eles buscam agora mudar um pouco a narrativa, onde não vai ser o pai ou o marido que vai buscar deixar a mulher ali, mas ela, por conta própria, vai querer voltar com um certo conformismo daquela realidade e entendendo que aquilo é o melhor para ela. E isso também é abordado no filme, trazendo algumas figuras ali que têm esse pensamento. E fora isso, também, é claro, existem outras justificativas e camadas que vão sendo criadas para defender esse ideal. Por exemplo, o progresso americano, onde no filme nós vemos que há algum projeto que eles estão envolvidos, que nós sabemos o que é, e eles precisam trabalhar porque aquilo vai revolucionar tudo, vai mudar tudo, porque eles fazem parte de algo importante. Eles são uma peça importante do tabuleiro. E o próprio personagem do Frank mostra isso, trazendo esse ideal e trazendo essa visão um tanto quanto peculiar sobre o progresso ser responsável por esses indivíduos. Mas para isso, eles seguirem e fazerem parte do sistema onde
eles são os dominantes. Tem um pesquisador social, Gilberto Freire, que aborda um pouco das questões da primogenitura, que é aquela questão de sempre ter um sucessor para o legado da família. Durante o filme, nós vemos ali a Florence Pugh tentando fugir o máximo possível dessa realidade. Até que surge a questão deles não terem um filho. É o casal ali, o único casal daquela região que não tem um filho. Então surge essa ideia de eles tentarem ter um filho, eles tentarem ter essa figura que vai manter os dois conectados. Afinal de contas, agora eles precisam lutar por algo, eles precisam defender ali o filho deles e essa figura que vai ali suceder a sua missão. E aí você deve estar pensando agora com tudo que eu falei. Esse é um filme que aborda, então, questões críticas à família americana, que aborda essas questões do ponto de vista da Florence Pugh, tentando fugir disso, e através disso tendo essas várias perspectivas, essas várias lacunas que vão sendo criadas para impedir ela de sair deste mundo. Bem, sim, até o final do filme. Porque imagina que você está montando, por exemplo, um enredo, onde o principal foco dele é você apresentar a ideia de que você deve proteger um cachorrinho. Então, você ali apresenta essa história de um garoto que encontra um cachorrinho na rua, e aí o pai dele resgata ele e os dois começam a criar. Entretanto, ali, eles não têm tantas condições assim para criar ele, devido às questões que o pai trabalha, o filho ali não consegue ficar sozinho, a mãe também trabalha e tudo mais. E aí, eles pensam assim, então vamos só soltar ele de novo, porque assim ele vai ficar protegido, ele não vai ser machucado e ele ainda vai ficar vivo. Então, esse é o conceito de proteção desse enredo que você está montando. E você percebeu que, por mais que você tenha apresentado uma solução, é uma solução que não é coerente com a ideia que você estava construindo até aqui? E, bem, é isso que acontece com Não Se Preocupe, Querida. Give me the dog. Give me the dog. The dog was... E agora entramos nos spoilers, então você foi avisado, esse vídeo já está ficando longo, então se prepara. Porque quando construímos essa ideia da família americana, da família nuclear, das questões envolvendo ali um certo confinamento da visão da mulher, da visão feminina através disso, se torna interessante. Mas ao chegarmos no final, essa perspectiva muda. Porque descobrimos que, na real, a Florence Pugh, todo mundo ali, está numa realidade virtual, onde a Florence Pugh, né, a Alice e o Jack, eles são um casal na vida real. Entretanto, o Jack ali se encontra ali com a falta de sexo, com a falta ali de algo do qual ele tenta saciar a sua vontade, desempregado. E a Alice está empregada, ela é uma enfermeira, ela está sustentando ali a casa. Ela, então, é a figura ali que sustenta a casa. Então descobrimos que o Jack, de alguma maneira ali na Deep Web, ou sei lá o que, encontra essa realidade aumentada, que uma galera está se reunindo e todo mundo ali faz parte. Ou seja, todos os maridos, no caso, né, sabem daquilo ali. E também algumas mulheres, incluindo a personagem da Olivia Wilde, que sabe disso e está ali porque os filhos dela estão, de certa maneira, ali. E o Frank meio que comanda tudo ali. Então, no final das contas, é uma solução. É uma solução que até meio que faz parte, condiz com a narrativa. Mas, ao invés de ter uma estrutura ali que consegue ser abordada através das críticas que ele põe ali durante todo o filme, ele se sustenta basicamente no conceito de que, no final das contas, o real problema da sociedade são os incel. Que é a galera, basicamente, ali que acredita que o homem é a figura suprema em que ele deve dominar tudo. E, ok, eles são um problema. Inclusive, se você está vendo isso daqui e você é um incel, saia daqui, por favor. We should leave now. Eles são um problema, mas quando você apresenta isso dessa forma, que é só um cara ali que está com falta do sexo, que está com falta ali de uma figura, que ele tem que representar essa figura patriarcal, você apresenta isso de uma maneira meio que infantil. E isso meio que desvalida todas as críticas que você estava abordando até então. E no final das contas, a gente até tem um final onde o Frank, a esposa dele, surge ali, de repente ela se revela ali, matando ele e falando, quer saber, agora sou eu que domino. Mas por que você está fazendo isso? Por que você está apresentando essa ideia até agora, sendo que antes você nunca apresentou uma posição contra ele?
Então, entende isso? Nós temos uma solução, mas é uma solução que é apresentada de maneira fantasiosa, onde a fantasia aqui não serve com o propósito de apresentar uma possível realidade caso tudo isso siga como é, dos homens tentando ser uma figura central. Não, a gente tem uma realidade fantasiosa onde, pra gente, no final das contas, isso é só uma fantasia. Ah, não é isso que acontece na realidade. Os homens não são bem assim. Ah, isso é bobo, sabe? Então, a justificativa se torna rasa, se torna algo que não apresenta de fato o conceito que eles estão abordando. Tanto que no final, a Alice mata o Jack, mata o Harry Styles, pelo menos fez isso, né? Porque nós já não tava aguentando mais o Harry Styles, nem a Florence Pugh estava aguentando direito nesse filme, porque eles fazem dela uma figura tão submissa que é tão entregue àquela realidade, e não somente a realidade virtual, mas a realidade fora dela, que olha, meu Deus, é apresentado isso e no final das contas ela vai lá no grande portal, a gente descobre que quando eles vão trabalhar, eles saem da realidade aumentada, trabalham e voltam para ela. E aí ela entra naquele portal ali e a gente termina com o filme meio que justificando que aquela saída dela dessa realidade é a saída dela desse relacionamento abusivo que ela tem com o Harry Styles, né, com o Jack, e que no final das contas é isso que faz dela ser livre, né? Ela vê que aquela realidade que ela estava vivendo não é a realidade que ela merece, de certa forma. That's it. Jesus Christ, I can't even believe it. Percebe que quando a gente chega nesse final, a gente olha com a perspectiva de que tudo isso não passou só de uma fantasia grandiosa, feita somente para justificar esse relacionamento abusivo, tanto é que no final ela parece que ainda ama de certa maneira ele, sabe? Então, é raso, sabe? É uma resposta nas entrelinhas, é uma meia resposta dada no filme, que torna toda a jornada que a gente está tendo ali fraca, que torna tudo aquilo ali raso. Tão raso que, para manter a dinâmica do filme, a gente tem que ser cortado várias vezes com montagens que são feitas para criar um suposto suspense e que, no final das contas, é um suspense leviano, onde o real perigo ali só é visto nos minutos finais, sabe? E, bem, no final é isso. É algo que a gente olha para aquilo e encara como é só mais um filme fantasioso que traz uma crítica, mas, bem, não é bem assim na realidade, né? Então aqui vai minha dica. Se você vai ver esse filme, veja ele até o segundo ato. Depois disso, no terceiro, sai do cinema. Não sai do cinema. Se você for no cinema, veja até o final. Se você vê no streaming ou algum outro lugar, veja até a metade. Porque no final das contas é isso. A gente percebe que a realidade que está ali, bem, é só uma outra realidade e não a que a gente vive.